Importante, pessoal, o CO2 ele vai difundir 20 vezes mais rápido que o oxigênio em questão principal. Por isso, uma pequena alteração na concentração do CO2 vai levar a um arranjo fisiológico muito grande. Então, se eu alterar a concentração de CO2, eu vou aumentar a minha ventilação. Isso é clássico. Vamos lá, voltando novamente para o exercício. Quando vocês começam a fazer exercício, o que acontece com a respiração de vocês? Aumenta. Por quê? Eu estou produzindo o que no músculo? CO2. Sim ou não? Aí o Léo falou, não é aumentar a respiração, não é por questão de entrar mais oxigênio em si, mandar embora o CO2. A nossa respiração ela acontece não é por conta do oxigênio, sim pelo CO2. O CO2 basicamente vai promover essa expiração, esse processo respiratório. Professor, o Léo levantou um fator quando você aumenta a quantidade de CO2 no sangue, se isso tem a ver com o aumento da frequência cardíaca. Diretamente. Com certeza. Porque você vai ter, no caso, quando você aumenta o CO2, você vai ter a ação dos quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores a gente vai ter aula de neural, parte neural na próxima aula, né? Certo? Pequenos grupos. O que acontece? Esse CO2, ele estimula os quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, eles vão diretamente atuar sobre a frequência respiratória, sobre o centro respiratório, aumentar a amplitude, mas também vão atuar na questão da frequência cardíaca. Então, os quimiorreceptores, eles atuam tanto no centro de controle respiratório, quanto cardiovascular. Sim, você vai ter aumento. Correto? E por fim, e não menos importante, essa delícia aqui, pessoal. De forma muito fácil, muito tranquila. Nós temos parte de tecido e parte de pulmão. Vem comigo. Nós produzimos aqui, ó, constantemente CO2. Aqui pensando no tecido. Esse CO2 sai do tecido e vai para o plasma. No plasma, esse CO2 pode ter 3 caminhos. Ou vai ficar dissolvido no plasma, para ser transportado até os órgãos. Ou ele vai entrar na nossa querida hemácia. Na nossa hemácia, tem 2 caminhos. Ou esse CO2 se liga à hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina. Ou esse CO2 interage com a água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai ser dissociado em íons hidrogênio e íons bicarbonato. Os íons hidrogênios interagem com a hemoglobina, formando o complexo hemoglobina-hidrogênio. E o CO3-, o íon bicarbonato, ele vai para o plasma, para ser transportado no plasma em formas de íons bicarbonato. Observe aqui, para que esse íon bicarbonato saia, é necessário que o cloreto entre no nosso hemácia, para ter o equilíbrio. Alguma dúvida aqui? Sério mesmo. A gente chama de desvio do cloreto. O que é esse desvio do cloreto? O cloreto entra, o CO3- sai. Sim ou não? Estão comigo? Muito bem. Chegou lá nos pulmões. O que acontece? O CO2 dissolvido, ele vai para o alvéolo. Enquanto que a carbaminohemoglobina, ela dissocia em hemoglobina e CO2. Quando dissocia esse CO2, vai para o plasma, do plasma para o alvéolo.
E o íon bicarbonato? O íon bicarbonato, agora que estava lá fora no plasma, entra na hemácia. À medida que o CO3- entra, o cloreto sai. Quando esse cloreto entra, o íon bicarbonato entra, observe que ele vai se associar com o íon hidrogênio, que estava lá ligado à hemoglobina, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico é dissociado em água e CO2. Esse CO2 vai do plasma para o alvéolo. Essas são as formas de transporte do CO2. Alcalose ou acidose? Vamos lá. A desidratação, ela pode estar ligada à alcalose? Eu vou pesquisar isso, não sei te responder. A quantidade, mas pela sua linha de raciocínio, estaria. Vou pesquisar isso. Trago na próxima aula. Eu entendi sua linha de raciocínio. Faz sentido. Trago na próxima. Na aula da tarde eu já te respondo isso. Entenderam isso, galerinha? Ou não? O bicarbonato vai virar o Isso. O bicarbonato, observe, ele estava lá do lado de fora, no plasma. Esse bicarbonato entra novamente na hemácia e é transformado em CO2. Esse CO2 é dissolvido, forma dissolvido. Vai pronto? Ele só dissolvia. O bicarbonato, ó, ele entrou. Quando ele entrou, ele vai se ligar ao hidrogênio. De onde que é esse hidrogênio? Lá do complexo hidrogênio hemoglobina. Ácido carbônico. Esse ácido carbônico dissocia água e CO2. Pessoal, só mostrando aqui para vocês, ó, que nós temos então de 100% do CO2, um pititinho só é dissolvido no plasma, maioria transportado na forma de íons bicarbonato e ligado a compostos carbamínicos. Ele entra lá embaixo. Não, na verdade o bicarbonato fica no plasma. O bicarbonato ele fica no plasma e depois, quando chega lá no alvéolo, esse bicarbonato entra na hemácia e é dissociado. Então, pessoal, resumo da aula passada e a de hoje é isso aqui, ó. Esse slide, basicamente. Isso aqui a gente poderia ter falado. Esse é apenas esse slide, a gente daria aula. Certo? Então, ó, o sangue arterial, ele é transportado ligado à hemoglobina, acima de 98%, o oxigênio dissolvido. Quando chega no nosso tecido, o sangue tem uma PO2 de 100 e uma PCO2 de 40, acontece o processo de troca gasosa, o sangue ele retorna ao nosso coração, uma PO2 de 40, uma PCO2 de 46. E o CO2 é transportado por três formas. Na forma de íons bicarbonato, redutor de 70%, ligado à hemoglobina, 23%, e dissolvido no plasma, 7%. Esse sangue venoso, ou esse sangue com baixas quantidades de oxigênio e altas de CO2, vai lá para o alvéolo para fazer a troca gasosa novamente. Então, esse é o resuminho da nossa aula que durou 2 horas. Glória a Deus! Amém. Quando depende aquilo lá, chega aí, mas se chegar só aí não vai. Tá ruim lá? Dá pra... Tá.
É que eu falo, pessoal, o sistema respiratório, quando comparado com o sistema circulatório cardiovascular, ele é muito mais simples, mas depende um pouco da física, e aí pode ter alguns impasses. Mas, obviamente, se vocês compreenderem a forma de como é feito, vocês podem utilizar isso pro resto da vida de vocês. Um exemplo clássico, só vou dar um exemplo aqui. Normalmente, tem um ventilador mecânico lá nas UTIs, não tem? Qual que é a porcentagem de oxigênio daquele ventilador mecânico? Qual que é a titulação de oxigênio utilizada no ventilador mecânico? Menos. 40. Bem menos. 22. Menos um pouquinho. 21. 21. Por que é 21? Por que é 21% do ventilador mecânico? Cada 100 ml de ar tem que Ué. Quantos por cento a gente respira oxigênio? Ah, é o céu. É a respiração natural. É, ué, aqui, ó. Vazado, tá? Passou, né? Bullying. Aqui, ó. Quantos por cento? Por que o ventilador é 21%? Não 19%, não 35%? Porque você respira 21% de oxigênio. Cara, é sagaz. Vamos pra gravar? Onde seria velho? Onde seria velho? Ô, cabeleireira Leila? Tá acabando? Não. Ela Leila vem. Oi, Onde seria velho? Acho que eu vou fazer uma moda desse cara. pra quê?